A mudança de olhar e de práticas dentro de uma empresa reflete diretamente nos resultados. E isso tem muito a ver com o tema que a gente tem tratado já bastante aqui, mas que vale sempre ressaltar, com a cultura organizacional da empresa. Esse é o assunto de hoje no Rumo Certo, na edição especial da semana de 50 minutos. E aí eu recebo para essa conversa longa Rafael Bueno, CEO da Team Culture. E Rafael é especialista no assunto. Seja muito bem-vindo para essa conversa aqui com a gente hoje, Rafael. Muito obrigado, agradeço aí pela oportunidade. Faço questão aqui de estar com vocês aí, esclarecer aí qualquer dúvida ou até deixar um pouquinho mais claro sobre o tema de cultura organizacional, que hoje está sendo um tema extremamente relevante dentro das empresas. Ótimo, muito obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente, compartilhar desse conhecimento, né? Eu disse, a gente tem tratado bastante desse assunto aqui, mas nunca é demais, até porque é quase que um ativo hoje, né? Trabalhar a cultura organizacional dentro das empresas. Antes da gente começar a conversa, eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, Rafael, da sua história e do trabalho que você desenvolve hoje também na Team Culture. Claro, com certeza. Primeiro, meu nome é Rafael Bueno, trabalho já há um bom tempo aí com essa questão de cultura organizacional dentro das empresas. A Team Culture tem 5 anos aí no mercado, trabalhando bem focado no processo de entendimento da cultura dentro das organizações. Falando um pouquinho da empresa, a gente trabalha com uma forma um pouco diferente, tentando entender qual é a cultura presente dentro das organizações. Então, o foco principal é entender os principais comportamentos que vêm sendo praticados dentro da empresa através da percepção dos profissionais da organização, começando a entender um pouquinho sobre a cultura presente da empresa, o nível de alinhamento cultural que uma empresa tem em relação à cultura desejada e também entender um pouquinho da questão da cultura desfavorável que ocorre dentro das organizações para que a gente possa trabalhar e desenvolver uma cultura mais saudável dentro da empresa. Tá? E além disso, a gente trabalha com uma visão de clima organizacional que é muito comum. As empresas acabam trabalhando aquela visão ali de entender relacionamento com a liderança, entender a questão de feedback, de satisfação profissional, questão do vestir a camisa, o famoso ENPS. As empresas costumam se preocupar bastante aí para conseguir desenvolver esse engajamento para ter uma melhor marca empregadora e também ter melhores resultados através da cadeia de valor dentro das empresas. Perfeito? Certo. Não, perfeito. Vocês são a chamada RH Tech, né? Que tem hoje no mercado e especialista em gestão de pessoas, né? Mas eu pergunto como começa esse trabalho de vocês com as empresas, como se dá esse diagnóstico, essa percepção das empresas que é preciso investir nisso. Onde é que começa? Eu acredito que principalmente a empresa tem alguns desafios que ela quer conseguir conquistar. Então, naturalmente, quando uma empresa, inclusive, trabalha ali com metas de OKRs, de fato, com objetivos de resultado, começa com algumas necessidades. Então, a primeira necessidade é entender se a empresa está buscando diminuir um turnover dentro da organização, se ela quer potencializar um resultado, se ela quer conquistar uma melhor posição de marca empregadora no mercado, se a intenção realmente é trabalhar com um olhar mais voltado à gestão de pessoas, olhando para um olhar mais voltado a dados. Então, sempre existe alguns desafios, tanto estratégicos quanto táticos, dentro de uma organização voltada à gestão de pessoas. Então, o primeiro passo é entender o que a empresa quer conquistar de fato com aquele trabalho voltado à gestão de pessoas, e se a empresa realmente entende que aquilo ali vai ser importante para conseguir atingir melhores resultados para a organização. Ao contrário do que muitas pessoas às vezes pensam, né? Não é olhar para a questão de só ter todo mundo feliz dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Engajamento tem a ver um pouco com a questão de felicidade, a gente até trata uma das métricas como sendo felicidade, mas vai muito além em relação a isso. Normalmente o que a gente está buscando ali de fato é como promover realmente o engajamento dos profissionais para gerar pertencimento, porque através desse pertencimento as pessoas acabam trazendo um trabalho com maior resultado dentro da organização. Então a gente fala que a gente começa primeiro por esse estágio entendendo qual que é a estratégia da organização e depois, através de dados, entender de fato qual é o plano para conseguir realmente gerar esse maior engajamento dentro da empresa. Bom, mas essa percepção de que é preciso investir na gestão de pessoas, na cultura organizacional, é uma percepção que parte das empresas, eu imagino. Mas aí eu pergunto, o turnover, por exemplo,
é um sintoma clássico? Quais são os sintomas que a gente, nas empresas, o que as empresas já começam a perceber que é preciso talvez mudar alguma coisa? Empresas que às vezes até o resultado financeiro estejam indo bem, mas, enfim, algum sintoma eu imagino que identifique uma necessidade de mudança, não? Com certeza sim. Questão de retenção de talento, que às vezes não é trabalhar só a retenção por trabalhar a retenção, mas é a retenção de talento. Então, aqueles profissionais que são destaque dentro da organização, então, de fato, estão ali engajados com a empresa, realmente existe esse sentimento de pertencimento em cima desses profissionais. Então, nem sempre vai ser uma empresa que está indo mal financeiramente, mas é a empresa que tem um entendimento que reter esses talentos vai ser estratégico para conseguir fazer com que a empresa chegue em outro patamar. Então, naturalmente, o turnover vai ser um desses números, tá? Para conseguir trabalhar essa questão e até mesmo a questão de atrair novos talentos. Então, é aí que normalmente a empresa acaba se preocupando muito com a questão de marca empregadora. Então, trabalhar o processo de engajamento acaba tendo esse impacto em melhorar a imagem da empresa perante o mercado para conseguir atrair novos talentos para dentro da organização. Então, isso acaba ajudando muito e, querendo ou não, a gente vem até falando de alguns casos recentemente que a própria cultura organizacional evitaria alguns tipos de problema, né? A gente teve alguns casos recentes aí de algumas empresas que acabaram tendo problema em relação a pagamento de fornecedor, a estratégia com fornecedor e, querendo ou não, isso são comportamentos dentro da organização que muitas vezes foram percebidos, mas pelo fato da gente não conseguir metrificar, acompanhar, entender que aqueles comportamentos estavam acontecendo dentro da empresa, isso se tornou um problema muito mais grave e a gente está vivendo isso recentemente em algumas empresas no mercado. Perfeito? Não, olha a importância, né? Porque para a gente, ou para quem é leigo, chega a ideia de que foi uma questão financeira, né? A empresa quebrou. Pode ser que sim, mas o motivo disso pode estar lá na pessoa, enfim, nos colaboradores, enfim, em todo o processo e inclusive aí nos fornecedores, como você indicou, né? Mas eu pergunto, que empresas hoje no nosso mercado e aqui no Brasil estão atentas para isso já? Que segmentos de empresas? As empresas tradicionais estão preocupadas já com isso ou são empresas novas que nascem agora já com essa conscientização maior? Qual é o nosso cenário? Eu acredito que a gente tem vários setores de empresas distintas, mas eu percebo que as empresas que estão ali mais voltadas à questão de inovação acabam mudando um pouco o comportamento delas em relação àquele modelo tradicional de pesquisa de clima ou pesquisa de engajamento tradicional, que é aquele modelinho que a gente trabalhava uma vez ao ano, né, para conseguir ter uma fotografia, para realmente começar a fazer esse trabalho de gestão de pessoas, saindo do modelo de RH operacional, de fato indo para o modelo de RH estratégico, trabalhando com essa visão de entendimento em relação a o que é importante prover de dados para a gestão, mas a gente acaba atraindo diversos tipos de empresas de diversos segmentos, mas normalmente empresas de tecnologia, startups, empresas que estão procurando um processo de transformação digital ou até mesmo se preparar para esse modelo de digitalização, têm procurado mais a nossa empresa. Então, eu diria que não é uma empresa única, mas a gente vai ter empresas de diversos tamanhos, de diversos segmentos. Então, um exemplo, por exemplo, a gente tem um grande cliente, que é o próprio Grupo Boticário, que trabalha uma super parceria aqui com a empresa, tanto na frente de cultura, clima, quanto do própria questão de OKR e metodologia estratégica voltada a planejamento estratégico de OKR, que, querendo ou não, acaba influenciando dentro da cultura de uma organização para que a gente possa trazer maior alinhamento e maior direcionamento. Então, a gente vai ter até empresas do segmento que é varejo, mas que estão atentas a essa questão de inovação e de gestão de pessoas e que estão passando por essa mudança de RH operacional para RH estratégico, já trabalhando para poder evoluir em relação a esse cenário de gestão de pessoas. É muito interessante, né? Que às vezes o consumidor até nem sabe desse processo que está acontecendo dentro de uma empresa, né? Mas reflete de alguma maneira, né? Você citou aí o Grupo Boticário, é um belo exemplo porque tem uma imagem na empresa, no mercado consumidor, bastante interessante, bastante positiva, né? Mas a gente, enquanto consumidor, não sabe do que acontece lá dentro. E talvez e talvez não, certamente, né? Esse investimento na cultura organizacional, no propósito, que aí fica transparente e evidente para o consumidor, e no relacionamento com os colaboradores também, né? Essa parte é extremamente importante. Mas eu imagino que seja ainda, pelas dores de consumidor, que seja ainda um desafio para as empresas tradicionais entenderem isso, né?
porque o foco é na rentabilidade, o foco é no processo. E a gente vê muitas empresas, mesmo tendo rotatividade de funcionários, e mesmo, enfim, sendo não de acordo com essa tendência que os especialistas, como você, têm trazido, elas sobrevivem e estão mantendo porque o foco é na rentabilidade. Mas estão fadadas a mudanças, né, Rafael? Não tem jeito, né? Com certeza, até um pouquinho, por isso que a gente explica que normalmente a questão do engajamento não necessariamente é só a retenção, né? Quando a gente fala de cadeia de valor, inclusive é um termo que surgiu como chain of profit no mercado mundial, de fato a gente começa a trabalhar aqui para ter a fidelização de um cliente, você precisa de um produto de qualidade. Para ter um produto de qualidade, você tem uma equipe que de fato vai estar trabalhando mais engajada para prover aquele produto com uma maior qualidade para aquele consumidor. E que por sua vez a gente tem um trabalho de serviços internos que são realizados para promover esse engajamento desses profissionais. Então, se esse trabalho não está sendo realizado dentro de uma organização, naturalmente o produto dela vai acabar afetando a questão da qualidade no final do dia, que por sua vez acaba evitando de ter essa fidelização desses clientes. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, ela vai muito além do que simplesmente trabalhar com o conceito de ter uma cultura legal para conseguir reter pessoas dentro da empresa. Não é disso que a gente está falando. Normalmente a gente cria realmente um planejamento estratégico para poder entender assim, quais comportamentos realmente são necessários olhando para o plano estratégico da empresa para que a gente consiga entender o que é importante trabalhar e desenvolver nas pessoas dentro da empresa e até direcionar essas pessoas para que a gente consiga realmente ter um melhor resultado, seja tendo uma maior satisfação lá na ponta dos nossos clientes em relação àquilo que é entregue, como também a própria satisfação das pessoas que estão aqui dentro da empresa para conseguir gerar essa satisfação lá para a pessoa que está na ponta, tendo o consumo daquele produto ou até mesmo daquele serviço que está sendo entregue lá na ponta. A gente tem visto muito se falar de que essa mudança de relação de trabalho, até mudança de comportamento, tem muito a ver com uma questão geracional, que essa geração mais nova, que o pessoal está preocupado sim em ser feliz enquanto trabalha, que não é mais como a geração mais tradicional que buscava uma carreira. Mas você concorda com essa visão, com esse conceito, Rafael? Porque, na verdade, dentro das corporações, dentro das empresas, não há só gente dessa geração mais nova, né? E é preciso cada vez mais uma integração de talvez profissionais mais sêniores, profissionais mais novos. Quer dizer, essa cultura tem que ser para todos, né? Não dá para atribuir a uma mudança de comportamento a uma geração, não é? Perfeito, concordo com você. Eu acho que também é complexo, às vezes, a gente tentar colocar as pessoas dentro de uma caixinha e tratar de uma forma tão generalizada, né? Mesmo a gente tendo essas diferenças em relação às gerações, ainda assim você vai encontrar pessoas que acabam tendo um determinado comportamento que às vezes não pertence àquela geração que ela está. Então, acho que o primeiro ponto é a questão do direcionamento e alinhamento dentro de uma organização, ela começa a partir do propósito da empresa, tá? Então, as pessoas que acabam estudando muito a questão de círculo dourado, por exemplo, entendendo o porquê da existência daquela empresa, isso não serve só para uma determinada geração. Isso serve para deixar muito claro a questão de alinhamento e direcionamento da empresa. Vou dar um exemplo muito prático, tá? Você não vai encontrar uma determinada empresa, por exemplo, que trabalha com um segmento de um determinado propósito, construindo um produto completamente diferente de algo que não tem a ver com aquilo que estaria alinhado com o direcionamento dentro daquela organização. Então, o que é muito comum dentro das empresas? Primeiro passo, a gente fala de cultura desejada. A cultura desejada, ela começa seja com propósito ou no modelo mais tradicional, quando a gente fala de missão e visão. Quando a gente traz essa questão desse propósito, dessa missão e dessa visão, estamos dizendo ali para onde a empresa está indo. Depois disso, é muito comum a gente entender como que a gente espera que as pessoas se comportem dentro daquela empresa para que a gente atinja aquele propósito, o caminho que estamos caminhando ali para conseguir conquistar algum planejamento estratégico com o propósito da organização. Então é comum as empresas estruturarem valores organizacionais ou trabalhar de fato ali com princípios, no modelo um pouquinho mais tradicional, para conseguir dar esse direcionamento do que é esperado em relação ao comportamento das pessoas dentro daquela empresa, porque a gente acredita que esses comportamentos vão nos ajudar a atingir melhores resultados e até mesmo conquistar aquele propósito organizacional.
A partir dali, é muito comum as empresas trabalharem com o conceito de OKR para que a gente possa trazer esse modelo de alinhamento estratégico e tático dentro da organização, para que a pessoa que está ali trabalhando, ela saiba para onde a empresa está indo, o que é esperado dos comportamentos dela dentro daquela empresa, para que a gente consiga, de fato, atingir aquele planejamento estratégico com um propósito organizacional. Então, eu acho que isso não tem a ver com geração em si, tá? Eu acho que foi um aprendizado novo que as empresas acabaram adquirindo para poder começar a entender melhor como que a gente promove o melhor alinhamento de fato dentro das organizações. Então, independente da geração, eu acredito que isso pode ajudar em relação à questão do alinhamento para que a pessoa saiba o que aquela empresa espera, saiba o que ela consegue entender que é importante como comportamento das pessoas dentro daquela organização. E cada vez mais, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da empresa, isso vai fazer com que as pessoas estejam mais alinhadas para aquele direcionamento. Então, eu acredito que as gerações acabam procurando mais essa questão de felicidade com o trabalho e até mesmo o equilíbrio do trabalho. As gerações novas vêm procurando isso muito forte, mas eu acho que essa questão de cultura organizacional, direcionamento e alinhamento, ela acaba atingindo todas as gerações dentro de uma empresa, porque isso vai fazer com que as pessoas tenham um melhor alinhamento estratégico com a organização e acaba um pouco aquele conflito que às vezes as pessoas falam, essa empresa não é uma empresa boa. Na verdade, acontece muito dessa questão de a pessoa não se adaptar com a cultura daquela organização. Muitas vezes a gente vai ter empresas que têm uma cultura mais competitiva e que vão ter profissionais que têm esses comportamentos mais competitivos, que gostam de trabalhar naquela organização que é mais competitiva. Por outro lado, a gente vai ter outras organizações que acabam valorizando muito mais a questão, por exemplo, até mesmo do bem-estar dentro da organização, e é natural que as pessoas que entendam que aquilo é importante para a vida delas e que entendam que aquilo é importante, que elas gostariam de encontrar aquilo dentro de uma empresa, vão se adaptar melhor para ela. Então, até um ponto, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, qual cultura que é a cultura ideal? E a gente sempre explica isso muito forte, não existe a cultura ideal, existe de fato a cultura que prevalece dentro daquela empresa, que aquela empresa e os líderes daquela empresa, inclusive, praticam aquilo no dia a dia e entendem que aquilo é importante, e vão ter pessoas que vão estar mais aderentes àquela cultura e àquele modelo, né? O que existe são culturas desfavoráveis, comportamentos que normalmente não são aceitos em lugar nenhum. Mas acho que, respondendo a tua pergunta, sim, a geração mais nova, ela traz isso um pouco mais forte, mas essa questão de cultura organizacional, ela é saudável e importante para todas as gerações e para todas as pessoas dentro de uma empresa. Ótimo, e o ponto de partida é esse, né, Rafael? É o entendimento disso. É o entendimento que a cultura é dessa forma. Talvez eu, enquanto colaborador, enquanto profissional, realmente não concorde com aquela cultura, e aí tenho o direito de procurar uma outra, talvez, mas é a partir desse entendimento que as coisas meio que vão se alinhando, né? Rafael, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, nós temos mais 2 ainda para conversa aqui. No próximo bloco, eu quero entender desde quando se deu essa transformação? Quando começou isso? A pandemia teve reflexo nisso também? Ou é reflexo da pandemia, quero dizer? Tecnologia tem ajudado nisso também? Vamos avançar um pouquinho mais para entender dessa transformação que a gente está vivendo, essa boa transformação, felizmente. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Você de casa também. Até logo. Combinado. Continue aí com a gente, você de casa, para a gente seguir a conversa aqui no Rumo Certo já já. De volta com o Rumo Certo, edição especial da semana, um pouco mais alongada, 50 minutos de conversa, falando aqui sobre gestão. E o nosso foco hoje é a cultura organizacional nas empresas, o quanto isso pode refletir, ou reflete certamente, nos resultados. Estou conversando com um especialista no assunto, Rafael Bueno, CEO da Team Culture. Rafael, a gente conceituou bastante no primeiro bloco, foi bastante interessante, mas eu queria entender um pouquinho mais. A partir de quando se deu essa ideia ou esse entendimento de que era preciso se valorizar cada vez mais pessoas, de que a cultura organizacional dentro da empresa é um ativo forte para resultado, para competitividade? A pandemia isso é reflexo também da pandemia? De quando vem essa mudança de cultura, felizmente?
Vamos lá. Eu acho que em primeiro passo, sim, a pandemia ela teve um reflexo bem forte em relação a isso. Acho que não tanto só na questão de cultura organizacional, mas a mudança no formato de trabalho, né? No início da pandemia, a gente até passou por um momento onde as pessoas chamavam o trabalho que estava acontecendo como um modelo de trabalho remoto em home office, né? Para quem já trabalhou home office, entendeu que o que a gente estava vivendo ali era um pouco diferente da questão do home office, que no home office, querendo ou não, a gente não tinha aquele momento com todos os familiares em casa, né? Então, o processo da pandemia, ele querendo ou não, foi um aprendizado ali, porque foi diferente do modelo de trabalho de home office. Algumas empresas até estão mudando agora, trazendo para o modelo presencial, mas eu acho que sim, potencializou muito no processo da pandemia essa questão da importância com as pessoas e com o cuidado com as pessoas, né? Então, eu acho que ela não potencializou só essa questão da importância de cultura organizacional, mas também do cuidado com as pessoas, porque foi um processo bem doloroso no mercado, foi uma dificuldade bem grande aí que a gente enfrentou aí durante esse período de pandemia. Mas acho que começou um pouquinho antes, tá? Esse processo da importância de cultura organizacional. Eu acho que a questão da área de tecnologia e da digitalização e das empresas de tecnologia em relação a essa questão de retenção de talentos e de profissionais começou a ficar muito disputada. Então, essa disputa por profissionais de talentos da área de tecnologia foi um alavancador para esse processo da importância. A gente começou a perceber até startups que começavam a colocar até água dentro da empresa, fazer, de fato, um modelo de escritório um pouco mais customizado, fazer um escritório que seja mais amistoso e mais amigável para o ambiente de trabalho. Então, isso também acabou potencializando muito. O crescimento das startups no mercado, então, querendo ou não, as startups começaram a procurar uma nova forma de trabalho, então acho que isso também potencializou muito essa questão da importância da cultura organizacional e começamos a enfrentar até um pouquinho antes disso essa movimentação da mudança do RH operacional para o RH estratégico. Tá? Então, o RH operacional trabalhava muito naquele modelo, a gente passou por algumas evoluções, o RH trabalhava muito mais focado naquela parte só de departamento pessoal, depois foi mudando para a importância do recrutamento e seleção, depois as empresas começaram a entender o que era contratar com fit cultural, o que era contratar com cultural ads, qual era a diferença entre os dois modelos, começaram a ter um aprendizado da importância de contratar as pessoas direito. E o contratar as pessoas direito, de fato, era contratar pessoas que eram mais aderentes à cultura organizacional dentro da empresa. Então, eu acho que começou um pouco antes da pandemia. Acho que, provavelmente, que no mercado brasileiro, essa importância começou a surgir ali com 2, 3 anos antes. Na pandemia, isso potencializou muito. Tá? E a gente vem vivenciando aí esse processo agora das empresas cada vez mais entendendo a importância disso. Deixando de ser, vamos construir um ambiente feliz, para entender que engajamento se trata de estratégia, se trata de cultura, se trata de realmente conseguir melhores resultados dentro da organização. Perfeito? Perfeito. Duas coisinhas. Primeiro, quero saber um pouco mais do RH estratégico, quer dizer, a transformação começa no recrutamento, é antes de trazer para dentro de uma empresa um colaborador, é por aí que começa talvez a eficiência, mas enfim, em empresas que têm já uma equipe formada também, como se dá também a estratégia para que essa equipe tenha um engajamento. Me fale primeiro sobre isso, depois a gente avança. Super tranquilo. Eu acho que assim, é até antes do recrutamento, né? Porque quando você funda uma empresa, essa empresa acaba tendo valores muito claros por parte de quem está na liderança, por parte de quem montou aquela empresa. Então, muito da cultura organizacional vai acabar vindo da alta liderança da organização, dos fundadores da empresa, porque eles já trazem com eles uma bagagem de valores que eles entendem que é importante para aqueles sócios, para aqueles líderes dentro da organização. Então, normalmente, até quando a gente vai construir um processo de código de cultura dentro de uma organização, é muito comum, primeiro, ter um entendimento do que é valorizado pelos sócios, pelos fundadores, pelos líderes dentro daquela organização e como que eles gostariam que as pessoas dentro da empresa se comportassem, valorizassem, o que de fato eles entendem que seria importante em relação a valores organizacionais. Naturalmente que depois a gente escuta um pouco das pessoas que já estão trabalhando dentro daquela empresa para poder entender um pouquinho da opinião delas, entender aquilo que elas entendem que seria relevante, para a gente conseguir criar um certo alinhamento inicial. Ali se constrói
o DNA da empresa, aquilo que é valorizado. Lembrando que a gente não gosta de falar de transformação cultural, o mercado às vezes usa muito essa palavra, mas a gente usa um termo chamado evolução cultural, porque a sociedade muda, as empresas mudam, as pessoas mudam, e é natural que uma empresa vai acabar precisando passar por um processo de adaptação e transformação com essas mudanças. Agora mesmo a gente vem falando da questão da inteligência artificial cada vez mais forte dentro das empresas, isso vem afetando o comportamento das pessoas dentro das organizações, cada vez mais se fala sobre diversidade, a importância da diversidade dentro das empresas, até para trazer mais inovação dentro das organizações. Às vezes o pessoal não entende que diversidade é inovação. É tratada a questão de segurança psicológica dentro das organizações, a importância de começar a olhar para burnout, que a gente não olhava alguns anos atrás, que agora a gente tem até diretores dentro das empresas que trabalham realmente da questão da saúde mental. Então, isso cada vez mais tem se potencializado dentro das empresas, são temas novos. E se a gente voltar a 3, 4 anos atrás, não era tratado isso. Então, esse ponto de entender primeiro o DNA, a essência, a história, a crença, os valores iniciais da organização, entender o que os líderes, os sócios esperam, traz uma base e um fundamento. Mas é natural que essa empresa, ao longo dos anos, ela vai passar por um processo evolutivo para acompanhar as mudanças da sociedade, as mudanças do mercado. Não, perfeito, e ótimo que você fale de transformação e de evolução, né? Que são coisas diferentes, ao mesmo tempo correlatas, né? Porque a transformação é quase que compulsória, né? A gente precisa se adaptar, a tecnologia está aí, as empresas precisam se adaptar. A evolução é outro negócio, né? São outros 500. Dentro dessa transformação é preciso evoluir, né? É preciso para que essa transformação seja feita com eficiência, né? E não fazendo, não basta a transformação. Ela não acontece, né? Eu gosto muito dessa separação, outros especialistas já nos trouxeram isso aqui, mas muito bom que você tenha feito referência a isso também, porque é preciso evoluir. E nessa evolução também você usou um outro termo que eu queria trazer para cá. O que é, em tese, ambiente feliz dentro de uma corporação? Muito bem. Aqui a gente vai falar de cultura desfavorável versus cultura saudável. Não necessariamente isso tem a ver com alinhamento cultural com base nos valores organizacionais que a empresa espera ou deseja ter. Tá? Aqui a gente vai falar, por exemplo, de comportamentos que muitas vezes, hoje, perante a sociedade, acabam sendo um problema de entrave para crescimento de uma organização. Então, muito se fala sobre a quebra de silos e feudos dentro das empresas para ter uma cultura mais colaborativa. Isso já não é algo mais que olha, a gente gostaria de ter uma cultura colaborativa, já se torna algo que quando uma pessoa ela entra dentro de uma empresa, ela já espera que de fato aquilo vá acontecer, que a gente tenha já menos problemas em relação àquilo. Questão de falta de respeito dentro de uma organização já não é aquela coisa que é aceitável mais perante a sociedade, então é algo que entra dentro do requisito da cultura desfavorável, então não é algo que de fato vai fazer com que a gente consiga trabalhar ou evoluir dentro daquela empresa. Quando a gente fala de trabalho mais voltado a comando e controle, quando a gente fala de comportamentos que vão levar para uma cultura desfavorável, que acaba sendo uma cultura que vai puxar o freio de mão daquela empresa, vai deixar com que aquela empresa cresça, vai deixar com que aquela empresa consiga gerar um melhor resultado. Então, quando a gente fala de um ambiente agradável, vamos dizer assim, um ambiente feliz, é um ambiente onde a gente tem menos comportamentos desfavoráveis e não necessariamente significa que você vai encontrar uma cultura mais alinhada. Então, sempre explicamos aqui que antes de ter uma cultura alinhada, vamos trabalhar para ter um ambiente de fato onde a gente tenha uma menor cultura desfavorável. Porque quanto menor a tua cultura desfavorável, a tua empresa já vai começar a gerar um resultado significativo, vai começar a ter um ambiente bacana de trabalho. Então, passou essa fase, a gente entra para um processo de promover cada vez mais um alinhamento cultural dentro da organização. Uhum. Não, perfeito. E vai além da questão estrutural, né? Vai além das condições físicas, talvez, dentro da corporação, né? Mas muito importante isso mesmo, a gente colocar do quanto o valor da cultura, do engajamento. Mas aí tem uma outra questão também, na questão do engajamento. Como a gente traz a equipe para junto, tendo equilíbrio entre essa máxima de estar feliz, de estar contente dentro de uma empresa, de trabalhar com eficiência dentro de uma empresa, colocando, como se tem colocado muito hoje, que as habilidades comportamentais são
talvez até mais importantes do que as técnicas, mas há que se dar atenção ao pragmatismo também, que as pessoas precisam ser bem remuneradas também, precisam ter os benefícios também, né? Há um equilíbrio nisso, né? Se tem dito muito mais que os benefícios hoje não são o que prendem o colaborador na empresa, prendem entre aspas, né? O que retém de forma automática, orgânica, dentro de uma empresa. Mas é preciso também essa valorização pelo salário, pelo benefício, né, Rafael? Com certeza. Inclusive, quando a gente fala de engajamento, uma das métricas que a gente trata aqui dentro da empresa é o que a gente chama de satisfação profissional. Dentro de satisfação profissional, tem uma métrica ali dentro chamada compensação. Então, a questão da compensação, naturalmente, ela vai gerar engajamento. O que não pode se confundir é imaginar que somente a compensação é suficiente. É por isso que quando a gente trata a questão de engajamento, ela é um equilíbrio. Ela é um equilíbrio entre esse profissional, ele está conseguindo crescer dentro da empresa, ele entende que ele tem um crescimento pessoal, ele entende que de fato a satisfação profissional dele é boa, ele tem um bom relacionamento com a liderança dentro da empresa, ele tem um bom relacionamento com a equipe, existe de fato a felicidade no trabalho, ele encontra a felicidade no trabalho. Essas métricas, conforme a gente vai trabalhando essas métricas de engajamento dentro de uma organização, é o equilíbrio entre elas que vai trazer isso para um determinado profissional e, claro, muito alinhado também a essa visão do que a empresa entende como cultura organizacional. Então, nem sempre vai ser salário, nem sempre vai ser somente eu ter um bom relacionamento com o líder. Eu digo que é um desafio, porque no fundo é um equilíbrio entre todas essas frentes que de fato promovem o engajamento dentro de uma organização. Então, felicidade é só uma métrica, compensação é só uma métrica, dentro de tantas outras que de fato ajudam a gente a promover um melhor engajamento dentro de uma empresa. E qual é a corresponsabilidade do colaborador, né? Porque a gente está falando aqui como se as empresas tivessem que criar essa situação, adotar uma cultura organizacional para que os resultados sejam eficientes, mas é claro que é uma corresponsabilidade. Nós, enquanto colaboradores, também temos a nossa parte a fazer, né? Qual é a corresponsabilidade e qual é o cenário em termos de mercado também? A gente tem profissionais também mais preparados, entendendo essa visão já da importância? Excelente pergunta, tá? Aliás, acho que foi uma das perguntas mais importantes aqui. Na verdade, eu acho que várias pessoas têm essa corresponsabilidade. É natural que boa parte dessa responsabilidade dentro de uma empresa em relação à questão de cultura organizacional, em questão de clima organizacional, vem da liderança. Tá? Muito se fala da área de gestão de pessoas, mas cada vez mais a área de gestão de pessoas ela traz dados, informações e ela está ali para apoiar e ajudar essa liderança a conquistar isso. Mas no final do dia, boa parte dessa responsabilidade estão com os líderes dentro da empresa. Porém, a forma principalmente como a gente costuma trabalhar aqui dentro da empresa é não trabalhar naquele modelo de, eu vou chamar de ouvidoria, onde a gente coloca o profissional para falar sobre clima organizacional e problemas do clima organizacional direto e somente com o RH, porque isso acaba criando um funil de ouvidoria, onde os profissionais eles vão muito mais reclamar das coisas. Então, a gente começa a trabalhar muito mais com a visão de as pessoas trabalharem junto com os seus líderes e começarem a tocar nesses temas em relação a o que não está bom, o que precisa ser melhorado, como que a gente pode melhorar e como que a gente pode trabalhar de forma diferente. Então, a gente traz muita provocação de trabalhar com perguntas construtivas. Então, a intenção principal é como provocar aquela pessoa que está no dia a dia com uma pergunta de construtiva, dizendo, entendi que você está me dizendo que isso não está bom, mas o que pode ser feito para que isso possa ser feito de forma diferente? Então, essa provocação ela é extremamente importante, principalmente essa conexão das pessoas com os seus líderes de forma mais direta, acaba tendo essa conexão para discutir sobre temas que são mais difíceis de serem discutidos, só que naturalmente faz com que os problemas sejam resolvidos. Então a gente deixa de ter um modelo de ouvidoria para ter um processo onde realmente a gente começa a tratar sobre aqueles pontos que precisam ser trabalhados com os seus líderes e liderados. Então eu diria que as pessoas estão começando a entender um pouco mais que elas têm uma corresponsabilidade, mas também vai depender muito do nível de maturidade do profissional. É natural que quando uma pessoa ela acaba entrando dentro de uma empresa, ela não entende muito bem que a responsabilidade em relação à cultura também é dela. Mas cada vez mais as empresas vêm trabalhando a questão de autonomia, a questão de responsabilidade e começar a trabalhar isso mais, injetando isso nas pessoas para que elas entendam que de fato elas são corresponsáveis pela construção da cultura da empresa.
Ótimo. Não, muito bom. A responsabilidade pela cultura é da empresa, mas a corresponsabilidade é do colaborador também, né? E eu imagino aí o desafio que é do líder nesse processo, né? Porque ao mesmo tempo tem que mostrar resultados e ao mesmo tempo tem que fazer esse equilíbrio de satisfação com o resultado também. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Desse desafio do líder e de tendências que a gente tem também, trazendo para junto a tecnologia, que é impossível de não se falar de mudança, de transformação hoje sem inserir a tecnologia, né? Mais um intervalo rapidinho, a gente segue na conversa daqui a pouquinho, tá bom, Rafael? Você de casa também. Continue com a gente para mais um bloco do Rumo Certo. Nós voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, nós estamos falando hoje sobre um tema importantíssimo que é a cultura organizacional dentro das empresas. Não é modismo, não é mais tendência, é uma realidade. É preciso e dá resultados. A gente tem informação de quem entende do assunto, está aqui conversando comigo já há mais de meia hora, o Rafael Bueno. Rafael, vamos seguir na nossa conversa, que é muito interessante. Eu gosto de bater em teclas que são importantes, porque a mudança não acontece de uma hora para outra, né, Rafael? Não é, como eu disse aqui, não é modismo também. E se as empresas que não se atentaram ainda para as mudanças, que se atentem de tanto a gente bater nessa tecla. E aí, eu perguntava ainda há pouco sobre o desafio que é para o líder e o quanto ele é importante nesse processo também, né? Os gestores, ele precisa equilibrar aí o resultado que a empresa pede e cobra e, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de engajamento, de toda a equipe entender que ela faz parte, que ela é responsável pela cultura também. Primeiro, qual é o grande desafio do líder? Eu vou falar que o desafio é grande, tá? Falando como líder, principalmente, eu digo que o desafio, quando a gente trata essa questão de engajamento dos profissionais, é grande. Acho que o primeiro desafio que o líder tem é parar de olhar um pouco para o placar e passar a olhar um pouco para a tua equipe que está jogando em campo, né? Acho que isso acaba sendo muito difícil, porque a gente é cobrado por resultado. Então, quando você é cobrado por resultado no dia a dia, naturalmente que a sua visão vai acabar virando ali para olhar para o placar do jogo e ver se esse resultado está sendo atingido. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não entender que é importante ter aquele profissional que está no ataque, está na defesa e entender que, de fato, ele está conseguindo jogar bem em campo ali, dificilmente a gente vai conseguir ter um bom resultado ali para conseguir ter um melhor placar. Então, acho que um dos principais desafios que um líder tem é como é que a gente faz para olhar sim para o placar, mas ao mesmo tempo começar a entender como é que a gente começa a trabalhar essa questão de gestão de pessoas para que a gente consiga obter o melhor resultado com aquela equipe que está em campo. Tá? Então, acho que esse é o principal desafio que um líder tem no dia a dia ali, quando a gente fala da questão de engajamento de pessoas, até porque é uma transformação. A maioria dos líderes não está acostumado a entender a importância ou a relevância que isso tem. Certo, e aí eu imagino que cada empresa tem uma forma diferente, cada empresa tem uma cultura diferente, mas em tese dá para a gente pontuar algumas ações, alguns pontos que sejam necessários que as empresas implantem para conseguir realmente fazer valer a importância da cultura organizacional, do resultado que ela precisa dar? Com certeza, acho que o primeiro passo eu chamo de aprender a ouvir, né? Ouvir a opinião das pessoas. Muitas vezes, quando a gente está como líder, a gente é muito mais acostumado a dar o direcionamento, dizer para onde estamos indo, informar o que precisa ser feito. Então, eu acho que a questão do ouvir a opinião, ela é fundamental. E trabalhar a questão um pouquinho da questão de segurança psicológica, aquela história do aluno quando ele levanta a mão na sala de aula, que ele vai tirar uma dúvida em relação ao professor e os outros alunos na sala de aula dão risada porque ele fez uma pergunta que todo mundo considera uma pergunta idiota, né? Acho que isso é um pouco complicado. Então, o fato do líder começar a trabalhar ouvindo a opinião das pessoas, se envolvendo mais presente junto à equipe, isso ajuda muito no processo de trabalho. Apesar de a gente falar de técnica de feedback também, que é muito comum a gente falar de feedback one-on-one no mercado, entender que aquele momento é um momento de ouvir mais e falar menos.
entender mais quais são as dores daquele profissional, o que ele tem para contribuir, como que ele pode ajudar realmente a trabalhar aqueles pontos que o profissional está trazendo naquele momento, promover um maior alinhamento, deixar muito claro quais são os objetivos da empresa, para onde estamos indo, o que estamos fazendo, o porquê estamos fazendo aquilo, para que as pessoas consigam entender de fato que, olha que bacana os nossos desafios, vamos abraçar esses desafios juntos, então isso acaba sendo extremamente relevante. Não confundir um feedback simples de um processo de avaliação. Tem muito líder que está muito acostumado a entender que ele vai sentar com aquele profissional para falar sobre um determinado ponto de melhoria só num processo de avaliação. Isso é muito ruim, porque no final do dia, às vezes o profissional fez uma coisa super bacana num determinado dia, você parar aquele dia onde ele cumpriu aquele trabalho que foi super relevante, você sentar com ele e já falar que aquele comportamento foi uma coisa super bacana e que aquilo gerou um resultado para a empresa, querendo ou não, isso funciona como um incentivo muito grande. E não esperar um momento de avaliação para falar sobre aquilo que não foi bacana dentro de um processo de trabalho. Se eu cometeu um determinado ponto que não foi legal, não foi interessante, ou foi um comportamento que não era o esperado, já senta com o profissional, já conversa com ele naquele momento. Então eu acho que ouvir a opinião das pessoas, estar mais presente é fundamental. Outros pontos de práticas que vêm sendo muito utilizados no mercado é quando a gente fala, por exemplo, de reconhecimento. As empresas vêm praticando muito uma técnica que chama Kudos Wall, é uma técnica que é utilizada, veio de um processo de trabalho chamado Gestão 3.0, chamado Management 3.0, que o mercado vem utilizando muito, que é para poder realmente mudar algumas formas como um líder trabalha ali junto às suas equipes, né? E uma das técnicas vem essa técnica de reconhecimento. Essa técnica de reconhecimento vem sendo muito utilizada principalmente para reconhecer as pessoas com base em valores organizacionais. Então, é um momento onde, de fato, promove um encontro ali junto com a sua equipe para promover um processo de reconhecimento entre as pessoas, para conseguir trocar realmente algo que, olha, eu reconheço essa pessoa porque ela teve uma determinada atitude que vai de encontro com o nosso valor organizacional. Então, isso acaba potencializando e incentivando esse trabalho de cultura dentro da empresa também. Então, acho que essas aí são algumas dicas que eu acho que são extremamente importantes aí para um líder, pelo menos começar a praticar e executar no dia a dia. Precisa ter muita sensibilidade, né? Ao mesmo tempo, volto ao termo que eu usei lá no início, para outra situação, mas é preciso ser muito pragmático, porque tem que dar resultado. Mas a sensibilidade é uma característica muito forte desse profissional e cada vez mais, né? É um trabalho exaustivo, eu diria até, mas eu imagino de muita satisfação também. Mas como é que é? Me fala um pouco mais, me chamou a curiosidade esse processo ou essa técnica de reconhecimento, como é que se dá? Não é um elogio no grupo? Como é que é isso na prática? Perfeito. Isso surgiu, como eu mencionei, como uma técnica de mercado. Essa técnica que as empresas utilizam, basicamente, é um momento de encontro onde você troca, literalmente, cards de reconhecimento, né? Para quem, por exemplo, usa a rede social do LinkedIn, já deve ter visto que lá tem um modelinho de reconhecimento que você consegue publicar e apresentar isso em rede social. Mas a gente utiliza isso como uma técnica dentro da plataforma para poder conseguir ter um momento onde o time se encontra e promove reconhecimento entre as pessoas de forma anônima, dizendo de fato, olha, eu reconheço essa pessoa porque essa pessoa realizou um trabalho na semana passada ou há 15 dias, que ela fez um determinado trabalho que eu acredito que vai muito de encontro com esse valor organizacional da empresa e isso surtiu um efeito e um resultado bacana. Isso acaba funcionando como uma pílula ali de adrenalina para as pessoas, para que elas entendam que de fato é possível ser reconhecido dentro da empresa quando você realiza um bom trabalho e ao mesmo tempo você começa a incentivar de fato a importância e o entendimento dos valores organizacionais, porque muitas vezes as empresas colocam os valores organizacionais na parede, acabam criando alguns vídeos, acabam criando comunicação interna, mas a gente acaba tendo poucos recursos que acabam colocando aquilo em prática no dia a dia para realmente prestigiar e fortalecer um determinado comportamento por ele estar aderente a um valor organizacional dentro de uma empresa. Então, isso acaba fortalecendo tanto a cultura desejada da empresa, como também trazendo a questão do reconhecimento e de promover que, de fato, aquele profissional está sendo reconhecido por um bom trabalho que ele realizou. Isso faz com que as outras pessoas dentro da empresa também busquem por esse reconhecimento. Então, isso acaba gerando bom resultado para a empresa, acaba dando visibilidade para as pessoas que estão realizando um excelente trabalho dentro da organização e promove um melhor alinhamento cultural dentro da empresa também em relação aos valores que são esperados. Interessante, né? A gente precisa quebrar algumas práticas, talvez, né? Você fez referência aí
a forma de demonstrar talvez os valores, a missão da empresa, que o tradicional era colocar lá na entrada do escritório uma plaquinha. Importante sim que se mantenha, né? Porque faz parte da cultura organizacional, mas não é só isso, né? E aí também nessa relação com o colaborador, de reconhecimento também, precisa ser orgânica, né? Precisa ser leve isso também, porque não pode ser compulsória, com o uso talvez de um software lá que vai medir o seu desempenho, né? Tudo isso pareciam ainda há pouco estratégias eficientes, mas é preciso mudar um pouco essa relação, né? Ferramenta a gente tem cada vez mais com tecnologia, o que facilita até, né? Mas isso que me chama bastante atenção, porque é mais do que conhecimento técnico, é um entendimento da humanização do relacionamento, né? E curioso como isso reflete lá fora, o consumidor percebe isso também. Mas gosto muito de quando a gente vai por esse viés mesmo, que é mais humanizada a relação, e é importante que se tenha conhecimento sempre, e conhecimento técnico, né? Mas sem a relação humanizada, sem a forma orgânica, sem a leveza, ao mesmo tempo, sem deixar o compromisso, não se torna eficiente, né, Rafael? Eu acho que essa frase ela é muito importante. A ferramenta ela não vem para substituir o trabalho humanizado, pelo contrário, ela vem para poder te trazer informações e dados para que você melhore e seja até mais assertivo e muitas vezes até crie essa relação mais humanizada ali com as pessoas que estão no dia a dia. Então ela não vem para afastar as pessoas, pelo contrário, ela vem muitas vezes até para tratar temas e coisas que não seriam discutidas dentro da organização ou do seu líder com o seu liderado, para promover realmente essa aproximação e esse trabalho de gestão mais humanizada. Então, é um pouco diferente do que as pessoas acreditam. Não é trazer a tecnologia para você ter esse afastamento daquele líder com o seu liderado. Pelo contrário, é promover mais informações e mais dados para que aquele líder entenda a importância daquilo e ele comece a trabalhar cada vez mais próximo das suas equipes para fortalecer esse trabalho mais humanizado. E nessa linha, então, Rafael, o que a gente pode pensar de futuro? Essa tecnologia que muda a cada segundo, né? Em 6 meses já está velha uma tecnologia que se usa, uma forma, uma ferramenta. O que a gente, nesse sentido, nessa evolução dentro da transformação digital, a gente pode esperar aí a curto e médio prazo? Maravilha. Eu acho que as empresas estão evoluindo cada vez mais para coletar dados e informações mais voltados ao que a gente chama de People Analytics, né? Apesar de se falarem muito de People Analytics, eu acho que a gente ainda está engatinhando ainda nesse processo de People Analytics, porque a gente ainda não tem cruzamento de informações, cruzamento de dados, levantar informações. Exemplo, esta equipe está extremamente engajada, mas ela gera resultado? Estamos tendo bom resultado com essa equipe. Como que está o processo de desenvolvimento desse time? Como é que eu conecto uma coisa na outra, né? Como que eu trago mais recursos de inteligência artificial para conseguir entender o que as pessoas estão dizendo de fato e começar a levar isso de uma forma mais estruturada para quem está na liderança? Como é que eu dou dicas para o líder para que ele saber que tipo de ações ou atitudes que ele pode ter de acordo com aquele cenário? Então, essas ferramentas elas vêm muito mais para poder promover uma melhoria em relação ao trabalho do líder com os seus liderados, até mesmo porque nenhum líder é incapaz de errar. Tá? Às vezes as pessoas acham que líder não erra, né? Tem até aquele conceito da equipe olhando ali para o líder falando, não, você viu o que o líder fez? Que absurdo, né? Mas muitas vezes ele também está aprendendo, né? Do mesmo jeito que aquele profissional que está ali dentro da empresa também está aprendendo. Então, eu acredito que as ferramentas cada vez mais vão focar com um olhar voltado à liderança, ajudando os líderes em como trabalhar essa questão de gestão de pessoas, né? Eu sempre foco isso muito aqui dentro da empresa, que sim, construímos uma plataforma para ajudar as empresas de forma organizacional, auxiliamos o RH com base em dados e informação, mas somos uma plataforma de líderes construída para líderes. Então, os líderes na ponta, eles precisam ser ajudados, precisamos dar cada vez mais ferramentas para eles conseguirem trabalhar melhor com os seus times. E a gente veio, de fato, de um DNA mais voltado à liderança aqui dentro da empresa. Então, nosso foco sempre vai ser como podemos ajudar os líderes no dia a dia a conseguir, de fato, ter maior resultado, a conseguir entender melhor as suas equipes, a entender que tipo de ações e planos que eles podem conduzir para conseguir fazer com que ele, como líder, evolua, amadureça, se torne um melhor líder, consiga realmente atingir aquilo que é esperado dentro da organização.
Ótimo. Rafael, a gente vai afunilando, chegando no final do programa, mas a gente falou bastante hoje aqui, né? Conceituou, deu pontos, ações, como você colocou ali, com foco na liderança também, mas eu queria sintetizar toda essa nossa conversa, e se é possível, quase que como um recado, uma dica sua, pela sua experiência no mercado, pelo trabalho que você desenvolve junto a líderes também, o que é de muito importante que as empresas atentem, que os líderes, enquanto empreendedores do seu conhecimento, também atentem para essa mudança que a gente está vivendo, que isso, como eu disse, e volto a dizer, não é modismo, não é de agora e não se pode copiar, cada um tem uma identidade própria, mas o que você considera de extremamente relevante, que seria assim a sua dica de ouro aí, a sua resposta de 1 milhão? É difícil essa daí, hein? Mas eu diria que acho que o ponto principal que eu trago aí como uma resposta de 1 milhão é procurar entender que o mercado vem mudando muito rápido. A gente vem passando por diversas mudanças. Em pouquíssimos anos aqui a gente enfrentou N tipos de cenários. Estamos enfrentando um cenário diferente, inclusive nesse momento aqui, vendo um pouquinho dos layoffs que vem acontecendo às vezes em algumas empresas, as mudanças de empresa de tecnologia. Eu diria que o principal é se adaptar à mudança e entender que para que a gente possa trabalhar realmente de uma forma mais rápida, conseguir ter dados em tempo real. Acho que a informação do dado ela é extremamente relevante para que um líder consiga tomar decisão. Se você não tem informação, dificilmente você vai conseguir trabalhar para conseguir sair do outro lado e entender se aquele caminho que você está tomando é o melhor caminho ou não. Tá certo, é o começo, né? A partir do dado, respeitando aí, claro, os dados do consumidor também, os dados do colaborador também, né? Mas é a matéria-prima aí fortíssima e talvez primeira aí para se começar a fazer um trabalho, né? Rafael Bueno, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo de hoje. Foram valiosíssimas, eu tenho certeza, as suas informações, o compartilhamento do seu conhecimento para instigar também outros empreendedores, outros líderes que a gente tem aí Brasil afora. Um forte abraço, meu amigo. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. O abraço é meu. Agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores aí. Nos vemos aí, se Deus quiser, em breve. Um abraço. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado a você de casa que acompanhou a gente também aqui no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço para você também e até mais.